Valeu, camarada. Obrigado aí, pastor. Tamo junto. Gente, nós estudamos essa semana a lição 10, e que lição top. Eu estou curtindo muito essa parte técnica de como estudar, de como abordar a Bíblia. E eu vou te explicar por quê. Porque tem uma galera que estuda a Bíblia, que é um texto sem considerar o contexto e vira pretexto para se falar bobagem que quer. E o que a gente mais vê hoje em dia, o pessoal metendo a mão na Bíblia, Senhor, revela a tua vontade para mim, e sai metendo a mão em cima do texto bíblico para analisar a coisa de qualquer forma. E nós temos umas interpretações muito bizarras a respeito de interpretação da Bíblia. Já que estamos aqui entre adultos, eu lembro que um dia eu estava num encontro de casal, e aí, quando comecei o encontro de casais, eu ia começar as palestras, um louco lá já levantou a mão, falando assim, eu quero fazer uma pergunta. Aí o cara já me perguntou na lata, assim, pastor, e sexo na sexta e tal, não sei o quê. Aí eu já olhei assim para ele, cara, eu nem comecei a palestra, você já está me mandando essa pergunta. Aí eu falei para ele assim, na sexta, mano, eu não acho muito legal não, porque a sexta é um negócio meio desconfortável, se fosse na cama acho que era melhor, na sexta não é muito legal. Aí eu falei isso aqui para dar aquela quebrada de gelo, para a galera ficar mais à vontade, que o cara já começou na tensão, né? Mas aí levantou um irmão com defesa da verdade, ele abriu a Bíblia e leu aquele texto, quem come não condena quem come, quem não condena quem come. Rapaz, mas uma interpretação de carne sacrificada a ídolos para falar de prática sexual dentro do casamento. Pensa num negócio nada a ver com nada a ver. Isso é o mal de interpretar texto fora de contexto. E se você acha que esse é o maior absurdo que pode ter acontecido, precisava haver um ancião bravo numa reunião de anciões que eu fui participar, e assim, era nível de associação. Pensa-se nos 800 anciões, mais ou menos, reunidos, e na época a lição da escola sabatina era sobre meio ambiente. E aí o pastor que passava a lição, ele dizia que é importante para a glória de Deus cuidarmos do meio ambiente, que nós somos mordomos colocados por Deus nesta terra para cuidar daquilo que ele criou, e o meio ambiente também é uma responsabilidade do povo de Deus. Aí um ancião indignado levantou a mão, levantou assim com propriedade, bravo, pensa num homem bravo. É um absurdo o que o senhor está falando, pastor. Aí todo mundo olhou para ele rapidamente, né? Aquele sentimento assim, aquela coisa espantosa, aquele clima de espanto. E o ancião, no meio de 800 pessoas, assim, deu uma enquadrada no pastor, dizendo, é um absurdo, pastor. A igreja só faz as coisas pela metade, a igreja não termina aquilo que Deus propõe para ela, fica com esse papo de meio ambiente, por que a gente não cuida do ambiente completo, pastor? Que igreja irresponsável, como vocês não advertem. Gente, texto fora de contexto vira pretexto para se falar bobagem que quiser. E, às vezes, em nome de Deus, a gente fala cada idiotice porque está fora do contexto. E, às vezes, fazemos até com uma boa intenção. Você quer ver um outro caso? Tem muita igreja que escreve assim, Abacuque 2:20, lá na frente, né? O Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A igrejinha que eu cresci tinha esse texto lá na frente, e toda vez que a gente estava conversando, o diácono, com muito amor, dava-lhe um tapão na gente, com muito amor e carinho, dava-lhe um tapão na gente, um pescotapo, e falava assim, olha o que diz a Bíblia, cala a boca diante do templo, que o Senhor está no seu santo templo. Era o adventista do Talibã, irmão. Aí o cara jogava duro com a gente, jogava duro. E apontava sempre Abacuque 2:20. E eu sempre tive medo de ser fulminado dentro da igreja por causa das minhas conversas com meus amigos dentro da igreja, né? E parecia que qualquer hora o raio ia cair, me consumir por completo, e Abacuque 2:20 para mim era um texto da Bíblia apavorante, porque eu sempre achava que eu ia morrer dentro da igreja por causa das minhas conversas. Mas era o adventismo do Talibã, né? E aí, em algum momento, cara, a gente estuda a Bíblia melhor e compreende esse negócio de texto dentro do contexto. E quando você estuda o livro do Abacuque, você percebe que o texto bíblico não tem nada a ver com reverência na igreja. E te explico por quê. Porque o Abacuque é um profeta de Deus indignado, aborrecido. E qual que é o aborrecimento dele? Você vai ler o livro de Abacuque, é ele reclamando com Deus, porque os ímpios estão
todos em estado de alegria, enquanto o justo sofre. Aí ele pergunta assim, Deus, o senhor não está fazendo nada, não? Porque o justo está sofrendo, o ímpio prospera, o senhor está fazendo o quê? Aí ele falou assim, Abacuque, cala a tua boca, porque eu estou no meu santo templo. Fica calado, porque no templo eu estou trabalhando. Ou seja, Deus mostrando o seu trabalho que ele realiza por todo o universo, inclusive pelo planeta Terra, a partir do seu santuário, a partir do seu trono. Então, Deus está mostrando que ele está trabalhando a partir da perspectiva do santuário celestial para o Abacuque enfiar a viola no saco e ficar quieto, que Deus não está não está com seus olhos fechados para o que está acontecendo na Terra. Aí a gente pega o texto fora do contexto, o bonde andando, a conversa pela metade, e aí faz uma aplicação que é muito boa, tem que haver silêncio na igreja de fato, mas é uma aplicação assim meio forçada, porque este não é o objetivo específico do texto bíblico, mas é mostrar o trabalho de Deus a despeito da aparente prosperidade do ímpio. O que isso significa? Que a lição veio em bom tempo para nos ensinar como é que se estuda as escrituras sagradas. E nessas últimas semanas aqui, tem dado um foco especial à questão da criação, a questão do Gênesis. Tivemos o Gênesis parte 1, o Gênesis parte 2, e agora nós estamos tendo a abordagem da Bíblia e o seu processo histórico e quão importante é você analisar, tendo em vista a perspectiva histórica de comprovação daquilo que pela Bíblia estava relatado. Agora, eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus. A arqueologia ela é linda, ela é extraordinária, e esta semana foram dados assim muitos fatos, descobertas arqueológicas de comprovação para o texto bíblico. Fatos que nós não sabíamos até o momento em que eles foram descobertos. Isso significa que antes da descoberta desses episódios, desses achados arqueológicos, nós tínhamos que exercer a nossa confiança através da fé, acreditar que o relato por si só é suficiente e nós deveríamos aceitar isso pela fé. Eu acho muito legal a arqueologia comprovar a veracidade da história bíblica que é apresentada. Eu acho isso top. Mas eu acho isso top essencialmente em relação à pregação para os incrédulos, para os céticos, para o pessoal que está aí fora e não crê. Mas para mim, que já acreditava na Bíblia, para mim, o relato bíblico pela fé já é o suficiente. Eu já tenho fé suficiente para acreditar no relato bíblico. Repito, a arqueologia me deixa muito feliz comprovando o relato bíblico, mas eu uso como uma ferramenta especial, não para que eu creia de fato, porque eu creio no relato bíblico e o crente deve crer no relato bíblico e amém. Só que no momento em que nós vamos apresentar a Bíblia para os indivíduos mais céticos, é muito bom essas comprovações arqueológicas, comprovando cientificamente que o relato da palavra de Deus não é um relato equivocado, é um relato de fato de coisas que realmente aconteceram, e isso é descoberto cientificamente. Mas sabe o que me espanta? O que me espanta é o seguinte: não existe a exigência do mundo como um todo para acreditar na descoberta do Brasil e de seus relatos, no que a gente estuda na história, na escola. A galera crê que foi Pedro Álvares Cabral, a galera acredita no relato da Inconfidência Mineira, a galera acredita no relato da Proclamação da República, a galera acredita lá na Princesa Isabel, quando escreveu lá a Carta de Alforria, a galera acredita lá no Cristóvão Colombo na descoberta das Américas, o povo acredita no Américo Vespúcio, o povo acredita em Vasco da Gama, o povo acredita no relato de que os índios se encontravam por aqui
e, consequentemente, os portugueses tentaram canonizá-lo. O pessoal acredita na história da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. O pessoal acredita nos episódios contados pela Idade Média. E ninguém fica aí pedindo comprovação de nada, e os indivíduos simplesmente acreditam no relato. Aí, agora, quando entra na atmosfera da Bíblia, os indivíduos que não precisavam de prova e acreditam na história como um todo, agora fazem uma exigência absurda quando entram em contato com o texto sagrado. E, particularmente, eu vou te dizer por que desta cobrança tão exacerbada com o texto bíblico em relação a outros episódios históricos. Por que se exige mais da Bíblia, o povo como um todo, do que da história em si mesma? Creio eu que, dentre tantos motivos, um deles seja o seguinte: quando eu estudo a história como um todo, eu não preciso necessariamente me preocupar com uma intervenção moral, com uma intervenção da história na minha vida em particular. Beleza, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, a princesa Isabel assinou a lei da abolição, beleza, tranquilo. Mas isso não tem nada a ver com o meu casamento, isso não tem nada a ver com o que eu como ou deixo de comer, aonde vou ou deixo de ir, o que visto ou deixo de vestir, o que escuto ou deixo de escutar. Não interessa, não interessa. Porque a história por si só não me traz uma interferência na minha decisão do que eu vou fazer hoje. Só que a história da Bíblia, meu amigo, aí é diferente. Porque eu entro em contato com as Escrituras Sagradas e ela causa uma interferência no modus operandi, ela causa uma interferência na minha família. Ela não é um relato por si só, é um relato de efeito moral que traz um processo de interferência na minha vida em todos os aspectos. A história aqui registrada é um Deus Todo-Poderoso interferindo na minha vida financeira, como eu administro meus recursos. É um Deus Todo-Poderoso interferindo em como eu cuido do meu corpo, como é que eu administro a minha sexualidade, como é que eu mantenho a minha família, como é que eu educo os filhos. Todos os aspectos da minha vida sofrem interferência do relato sagrado, enquanto o relato da história não necessariamente traz essa interferência. Por isso, é mais fácil para mim, muitas vezes, dizer que a Bíblia é um livro de historinha do que eu ter que me submeter a um processo de transformação que esse livro me proporciona ou que esse livro me sugere. Talvez seja este o motivo pelo qual muita gente apresenta uma resistência. Aí é melhor do que aceitar dizer que é um livro de história, que é um conto furado, que é uma coisa copiada de outros relatos pagãos, e etc. E por aí vai o desdobramento. Só que eu gosto de olhar a perspectiva histórica da lição exatamente por uma declaração de Ellen White em Testemunhos Seletos, volume 3, página 443. O que ela diz lá? Olha aqui. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Olhar para a história é ver a mão de Deus. E uma vez que ele conduziu durante tudo aquilo que aconteceu já no passado, certamente ele conduz hoje e conduzirá amanhã. E para você entender melhor esse relato de Ellen White, eu te coloco em perspectiva, por exemplo, a Babilônia e o relato que Daniel deu ao rei Nabucodonosor, expresso no capítulo 2 do livro de Daniel, que você já conhece de có e salteado. Você tem ali uma estátua, cada parte da estátua simbolizando um reino sobre a terra. E Daniel, que ofereceu o sonho, também ofereceu a interpretação pela revelação do Senhor, porque Nabucodonosor, até então, havia esquecido o que ele mesmo havia sonhado. E o relato você conhece. A cabeça de ouro representando o Império da Babilônia, do ano 605 até o ano 539 a.C. Na sequência, o peito e os braços de prata. A gente está até estudando isso nessa lição dessa semana. O peito e os braços de prata, representando o Império da Medopérsia, de 539 até o ano 331 a.C. Aí, na sequência, você tem o ventre e o quadril de bronze, representando nada mais, nada menos que o Império Grego, de 331 a.C. até o ano 168, quando foram dominados pelos romanos.
E, na sequência, as pernas de ferro do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, quando chegamos no período dos pés da estátua, metade ferro e metade barro, que marca a divisão do Império Romano e, consequentemente, o surgimento das nações, como se mostram hoje em dia. O que isso significa? Que Deus mostra claramente o controle dele na história. E para mim, que vivo hoje no período dos pés da estátua, observando que só falta uma parte do sonho e da revelação a ser cumprido, que é a vinda do reino de Deus, eu só não vou acreditar na vinda do reino de Deus se, diferente do que Ellen White me orientou neste texto que acabei de ler, eu não olhar para a história e não perceber como Deus conduziu exatamente como ele revelou. Ele disse que depois da Babilônia viria a Medopérsia e veio, na sequência, a Grécia, na sequência, Roma, na sequência, a divisão e depois a vinda do seu reino. Como é que eu olho para trás na história e vejo que tudo se cumpriu e começo a descredibilizar que o restante se cumprirá? O cumprimento do que no passado aconteceu ao longo da história é a garantia que Deus está me dando no presente de que o futuro vai acontecer exatamente como ele revelou. E o que isso significa para mim, que sou povo de Deus, para mim, que sou servo de Deus? Significa um negócio muito simples, é uma segurança tremenda, porque Deus já revelou para mim o futuro em função da história passada. Quando eu olho para a história passada, eu vejo um Deus conduzindo todas as coisas, e este Deus que me mostra o passado, ele está me mostrando o futuro também. E nós já sabemos o futuro. Eu não preciso que nenhuma cigana leia a minha mão para saber o meu futuro. Aliás, uma vez, na rua, uma se irmou de me agarrar para ler minha mão, vem ler minha mão. Aí eu, tá, vai ler minha mão? Então lê minha mão, minha filha. Lê minha mão que eu também sei ler mão. Virei para ela, eu também sei ler o futuro. E ela falou assim, sabe mesmo? Sei, não sou cigano não, mas você lê a minha mão que eu vou ler a tua. E ela puxou a minha mão, falou lá um monte de coisa de caráter genérico, que isso e que aquilo, e falou. Depois eu olhei para a cara dela, agora deixa eu ler tua mão, me dá aqui, minha filha. E ela mandou a mão dela para mim, eu li assim, filha, olha aqui, ó. Eu estou vendo você caminhando no fogo do inferno. Você vai queimar com Satanás e os anjos maus, porque os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Então, abre o teu olho e aceita Jesus como teu salvador, criança. Então, eu estou vendo o teu futuro. E por que eu estou vendo esse futuro? Porque eu sou adivinho? Não, mano. Porque está revelado nas escrituras sagradas o que vai acontecer. Ei, se você está desesperado, você é um cidadão esquisito, porque você sabe o final de todas as coisas e, mesmo sabendo o final de todas as coisas, se desespera. Ou seja, eu sei que eu vou viver eternamente, eu sei que Jesus vai voltar e eu estou desesperado sabendo o que vai acontecer. Das duas, uma. Ou eu não acredito de verdade no que foi revelado, ou eu sou um desequilibrado, porque tendo revelado o negócio na minha frente, eu não consigo acreditar naquilo que para mim foi revelado. É uma falta de fé absurda. E aí, o crente desestabilizado em relação ao que acontece nesse momento, por exemplo, um monte de desesperado aí com a pandemia. Ai, meu Deus do céu, o fim do mundo chegou, é o apocalipse. Já teve uns loucos me ligando, vamos fugir, pastor, vamos fugir que o mundo está acabando. Eu fugir para onde, mano? Tá maluco? Que fugir o quê, rapaz? Não, vamos fugir, pastor, o mundo está acabando, já é agora que tem que fugir. A Ellen White mandou a gente fugir para os campos. Foge tu, irmão, tem muito o que fazer aqui ainda, aí tem que pregar o evangelho para um monte de gente precisando de mensagem de salvação, e eu pensando em mim, vou fugir, quando eu tenho uma obra a cumprir aqui. Então, meu irmão, na hora que tiver que fugir, a gente foge, mas agora é hora de pregar o evangelho, irmão, a todo mundo em nossa geração. Não é hora de fugir da nossa responsabilidade pensando no nosso próprio umbigo. E outra coisa, que desespero é esse, irmão? E pior que o cara que vai fugir não aguenta subir uma escada, mano. Sobe uma escada, está quase tendo um ataque cardíaco fulminante, vai jogar um futebol, 10 minutos de futebol, já está pedindo para entrar outro no lugar dele, que ele não aguenta. E ele quer fugir. Vai fugir para onde, mano? Mais do que fugir, mais do que preocupado em fugir, a gente tem que estar preocupado em estar pronto. Quer no campo ou quer na cidade, precisamos estarmos prontos para a volta de Jesus. E como ele guiou o passado, me traz a segurança no presente de que no futuro eu vou ter a vida eterna em Cristo Jesus, porque ele já revelou. É tipo assim, gente, olha, é um negócio muito simples.
Desculpa aí o meu olhar simplório em relação a essas coisas, mas a questão é a seguinte: imagina um filme, né? Aí você já viu o filme, você sabe o final do filme, e o mocinho no final do filme vence, vence. Mas antes de vir a vitória, ele apanha, apanha, apanha e apanha. Aí você, que não sabe o final do filme, você fica assim, ai, meu Deus, será que ele vai morrer? Ai meu Deus. Ai. Tu tá desesperado porque tu não sabe o final, tu não sabe se o cara vai morrer, tu não sabe se o cara vai ficar vivo, tu tá desesperado, tu tá sofrendo. Agora, se você já sabe o final do filme, o cara tá apanhando, tu tá assim, ó. No final ele vence, mano. Eu já vi, eu já sei. Ou seja, o crente desesperado, sabendo o final do filme, tem alguma coisa errada, irmão. Tem alguma coisa errada. A gente não já sabia que ia vir peste no mundo? Todo mundo já sabia. Está escrito há 2000 anos aqui, ó. Aí você está desesperado agora? O que dá vontade de eu fazer é fazer igual aqueles caras que vão para o estádio quando vai ver o jogo do seu time e o time dele ganha, ele só levanta uma placa que escreveu uma assim, eu já sabia. Dá vontade de pegar uma placa agora e sair correndo pelo mundo assim, dizendo, ó, eu já sabia! Enquanto está todo mundo apavorado, eu estou dizendo assim, eu já sabia do que ia acontecer. Está aqui, ó. Está revelado. A história, ele me revelou, e me revelou como é que vai ser o fim da história. O fim da história, ele vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Eu já sei o final da história, então eu vou ficar sofrendo durante o filme de um processo de desequilíbrio, sabendo que Deus já me revelou o que vai acontecer. Ele me revelou tudo. Cabe a mim me preparar. Vai vir uns decretos por aí? Beleza, você já sabe. Se prepara, ué. Vai vir livramento? Vai vir livramento. A história do Daniel, por exemplo, vai se repetir. Um dia fizeram um decreto de morte contra o Daniel, vão fazer contra a gente também. Ellen White diz que a história vai se repetir. Só que assim como o Daniel se preparou com uma vida de oração, devem os crentes se preparar com uma vida de oração também. Assim como um anjo libertou o Daniel na cova dos leões, um anjo também nos proporcionará livramento nos momentos finais da história dessa terra. A história vai se repetir para o lado bom e também vai se repetir para o lado ruim. Para o lado ruim, para quem está despreparado. Para o lado bom, para quem está preparado. Então, agora a pandemia é Deus falando para você, abre o teu olho porque eu já avisei. Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Aí, por isso que é interessante a gente dar uma pincelada nesse quadro histórico apresentado pela lição. E a lição vem percorrendo da criação, Abraão, Moisés, profetas, os juízes, Israel, Jesus, os apóstolos, a igreja e, finalmente, o reino de Deus. É uma pincelada do Gênesis ao Apocalipse. Só que alguns personagens foram pinçados da história esta semana para a gente entender a comprovação que Deus permitiu da realidade vivida por eles como sendo, de fato, alguma coisa que aconteceu especialmente para os incrédulos que precisam, como Tomé, de uma prova. Né? E o exemplo citado aqui é o Davi, o Salomão e a monarquia. Aí você tem um machado arqueológico no sítio aqui, que tem um nome aqui muito diferenciado, que eu nem vou me arriscar a falar, está na lição de domingo, e exatamente conforme o relato de 1 Samuel 17:52, você tem a mesma descrição e a descrição perfeita do que foi encontrado naquela região, ok? De acordo com o relato de 1 Samuel 17, versículo de 1 a 3. Então, não foi uma historinha de uma cidade incomum às construções da época. Essa cidade incomum às construções da época, de fato, existiu e ela foi descoberta. Então, não é historinha da carochinha contada pelo autor da palavra. Aí, quando você vê lá o relato, a história de Senaqueribe, o rei da Assíria. E quem que era o rei quem que era a Assíria? Irmãos, a Síria foi só o reino mais violento que existiu sobre a terra em todo o Velho Testamento. Por quê? Porque a Síria era assim, ó. Se liga só como é que era linda a Síria. Ela apanhava os inimigos e arrancavam a pele dos inimigos, e com a pele dos inimigos, enquanto ainda estavam vivos, a pele ainda em vida era arrancada dos camaradas, e eles forravam o templo do deus da Síria com peles humanas. Então, se você era adorador lá do deus Ninos ou de qualquer outro deus da Síria,
Quando você entrava no templo, irmãozinho, estava forrado de peles humanas. Então, era assim. Aí, eles pegavam esses indivíduos que tiveram a pele arrancada e decapitavam os indivíduos, e com a cabeça deles faziam muros de crânios humanos eram construídos em frente à cidade da Síria. Olha que povo legal esse pessoal da Síria. Aí, quando eles não decapitavam os indivíduos e nem arrancavam a pele das pessoas, sabe o que eles faziam? Eles pegavam uma lança, introduziam no ânus do indivíduo, atravessava todo o tórax do indivíduo para sair pela boca. Aí pegava o ser humano em formato de um espetinho e colocava em frente aos muros da cidade nesta lança que servia como um espeto atravessando o corpo do indivíduo, para mostrar para todo mundo o que eles faziam com quem se resistia ao Império da Assíria. Resultado, o Império da Assíria se tornou muito temido, o povo mais bárbaro existente naquela época, e dessa vez comandado por Senaqueribe. Só para você ter uma ideia como eles eram cruéis, eles são, historicamente, os inventores da cruz como instrumento de tortura. A cruz que Jesus morreu, utilizada pelos romanos, invenção da Síria. Os assírios foram os indivíduos na história que começaram a crucificar pessoas, a cruz como objeto de tortura. Quando a galera escutava assim, a Síria vem aí, mano, era geral correndo, apavorado. Aí um dia Deus vira e fala assim, Jonas, meu filhão, fala, papai, quero que você vá pregar aonde? Mato Grosso? Não, que Mato Grosso que nada, mano. Não, eu queria ir lá porque lá tem rodízio de peixe e tal, não sei o quê. Não, vai para o Mato Grosso não, Jonas. Eu quero que você vá para Nínive. Aí você entende porque o cara ficou doido e fugiu. Por que o cara ficou doido e fugiu? Fugiu, mano, porque era só o povo mais violento que existia sobre a terra. O Jonas, certamente, ou ia perder a cabeça, ou ia ser espetadinho, ou o indivíduo ia ter o couro arrancado para forrar o templo do Deus da Síria. E o cara deu no pé. Só que Deus foi tão misericordioso com ele, e Jonas ficou indignado, porque 120 mil cidadãos de Nínive se converteram. E o Jonas ficou chateado, porque sabia que aquele povo era muito violento, e Jonas preferia a morte deles ao invés da conversão deles. Então, Deus é tão bom que o Jonas prega de má vontade e Deus ainda usa aquele infeliz de má vontade. Então, olha só, até se você pregar de má vontade, Deus está com tanta vontade de salvar os outros que vai usar mesmo você com má vontade e tudo para fazer a obra dele de tanta urgência que ele tem que esse evangelho seja pregado. E diante dessa perspectiva, um dos reis que mais chamou a atenção na história foi o Senaqueribe. O Senaqueribe da Assíria, ele era um camarada notável de grandes conquistas. Mas um dia, Deus virou e falou assim, esse cara não vai conquistar Jerusalém. E, mano, quando Deus fala, está falado, irmão. Quando Deus fala, está falado. Jerusalém não tinha a menor condição de resistir ao Império da Síria, comandado por Senaqueribe. Não tinha a menor condição. Diga-se de passagem que a Síria já havia arrasado Israel 722 anos antes de Cristo. O reino de Israel desapareceu, que a capital era Samaria. Ficou só o reino do sul, que era Judá, cuja capital era Jerusalém. Diante disso, o Senaqueribe falou, vou lá arregaçar com o resto lá. Destruiu Laquis e partiu para cima de Jerusalém. Só que Deus virou e falou assim, vai não. Vai não. Pode parar de palhaçada, pode parar que com o meu povo não mexe. Não vai mexer com meus filhinhos. E olha o que Deus disse aqui, ó. Isaías capítulo 37, verso 33 e 35, Deus falou o seguinte, eu defenderei essa cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Mano, Deus defendeu a cidade por amor a Davi e mandou um anjo que regaçou o exército inteiro de Senaqueribe, 185 mil homens caíram por terra sem que ninguém de Israel levantasse uma única espada. Esse é o nosso Deus. O resultado é que Senaqueribe volta derrotado, mas lá no palácio dele, a arqueologia descobre e só existe o relato da conquista dele sobre Laquis,
não existe o relato absolutamente nada, nem do ataque, nem da derrota em relação a Jerusalém. O que isso significa? Um negócio muito simples, que os reis não gostavam de relatar a sua derrota. E só a não existência do relato que ele fez, do ataque que ele fez a Jerusalém, já é uma prova inequívoca da derrota que ele recebeu, porque os reis não gostavam de relatar as suas derrotas, somente as suas vitórias. Por isso ele relata Laquis e ele oculta do relato no seu próprio palácio que os arqueólogos encontraram acerca de Jerusalém, porque de fato lá ele foi derrotado. E quanto a Daniel na Babilônia, que citei agora há pouco, a Babilônia foi caracterizada no próprio livro de Daniel, representada por um animal que era o leão. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje você cria um gatinho, hoje você cria um cachorrinho, né? Naquela época, as famílias ricas da Babilônia tinham por estimação leões. Tinha por animais de estimação leões. Qualquer família rica era muito fácil você encontrar na residência das famílias ricas da Babilônia leões sendo criados como animais de estimação. Os ricos criavam leões. Por isso que facilmente foi achada uma cova dos leões. Cara, porque onde é que ia ter cova dos leões para poder jogar o Daniel? Tinha que ser um negócio relativamente fácil de achar. Tipo assim, vamos tive uma ideia, vamos matar Daniel, vamos jogá-lo numa cisterna cheio de leões. Onde é que tinha isso, mano? Por acaso o Circo de Solé estava lá, mano, para ter um montão de leões para jogar o Daniel para os leões? Não, é porque os leões eles eram criados como uma espécie de animais de estimação pelas famílias ricas da Babilônia. E isso foi culturalmente descoberto exatamente pela arqueologia. Aí, quando você vai hoje lá no Museu de Pérgamo, na Alemanha, eu tive a alegria de visitar o Museu de Pérgamo, na Alemanha, onde existe a maior parte das peças descobertas da Babilônia, inclusive o principal portal, que é o portal de Estar, e você tem lá o portal da Babilônia do jeitinho como era antigamente, e você tem lá as pedrinhas do portal, todas elas com a ilustração de leões, que eram símbolos da Babilônia. Você tem na entrada desses portões 2 grandes leões, que era exatamente o que existia na entrada da Babilônia. Então, o leão, de fato, era símbolo da Babilônia. E a arqueologia revelou que o relato bíblico era perfeitamente correto no que diz respeito à exposição das coisas. E o relato bíblico fala sobre o período neobabilônico, sobre Nabopolassar, sobre Nabonido, fala sobre Nabucodonosor, ou seja, evidências de que a Bíblia realmente tinha razão. Mas eu repito, nós, os servos de Deus, já cremos pela fé. Se vem a evidência, amém. Mas se não tem evidência, a palavra de Deus por si só para nós já é o suficiente. E é claro, Jesus como personagem histórico que dividiu a história em 2 partes. Hoje nós temos a história antes de Cristo e o calendário depois de Cristo. Então, minimamente não há como negar Jesus como personagem histórico. Você tem aí Flávio Joséfo, que relata a pessoa de Cristo, o envolvimento do personagem Caifás. Você tem historiadores romanos como Tácito, por exemplo, que tem inúmeros relatos sobre a família do próprio Caifás. Você tem ali ele relatando acerca do Pôncio Pilatos, a lição cita isso, e você vai colocando, ou seja, a lição te fornece uma listagem muito grande para você trabalhar com aquele teu amigo cético. Ah, mas a Bíblia é um livro de conversa fiada, é uma história comprovada pela arqueologia. Se você não crê em Jesus como Salvador, pelo menos não há como negar que ele foi um personagem histórico. Se você não crê na veracidade dos relatos do Velho Testamento, toda a tua incredulidade começa a cair por terra, porque são histórias que realmente foram descobertas como sendo verdadeiras por conta dos achados arqueológicos. E você tem uma lista aí gigantes de pessoas que viveram pela fé em Hebreus capítulo 11, citado na lição de quinta-feira. Aí fala pela fé Enoque, Noé, Abraão, Sara, José, Moisés, Raabe, Sansão. Aí vai falando, pela fé eles fizeram isso, pela fé eles fizeram aquilo. E a lição termina
focando-nos na seguinte direção, que você tem todos esses relatos históricos evidenciando que, de fato, a Bíblia é um livro verdadeiro e os personagens, de fato, existiram e eles tiveram uma experiência com Deus. Parabéns para eles! Mas se você não tiver sua própria experiência, a experiência deles não vai significar nada para você. Abraão teve a experiência dele, lindo, maravilhoso. Isaac, Jacó, José, Moisés, Sansão, Davi e tantos outros. Mas isso não exclui a necessidade que eu tenho de ter uma experiência com Deus. Porque diz a Bíblia, pela fé eles fizeram isso. E você, que tipo de fé manifesta em Deus? Porque se você crê em Deus de fato, isso aqui, não pode fazer parte na sua realidade, viver de braços cruzados como sendo indiferente ao que está acontecendo. Se você crê alguma coisa, você faz. Se você não faz nada, precisava avaliar melhor esse tipo de fé que você professa ter, porque a Bíblia é clara ao declarar que a fé sem obras é morta. Então, pela fé, Noé fez uma arca acreditando nisso, nisso e nisso. Pela fé, Abraão saiu 3 dias de caminhada em direção ao monte de Moriá para sacrificar o seu filho numa das montanhas que Deus lhe mostraria. Pela fé, Moisés foi diante do faraó e conduziu o povo de Israel pelo deserto durante 40 anos. Pela fé, Raabe, crendo na destruição que sobreviria à cidade de Jericó, abrigou homens de Deus e colocou um sinal vermelho para servir de referência para o povo de Israel quando lá adentrasse. Então, pela fé, o indivíduo faz alguma coisa, meu filho. Então, se você crê de fato em Deus, pelo amor de Deus, sai dessa vida de inércia e faz alguma coisa, porque a fé sem obras é morta. Não faça para se salvar, faça porque Jesus já salvou você, porque a reação do crente que crê em Cristo é fazer alguma coisa por este Jesus e pela obra que ele nos confiou. Caso contrário, uma vida de inércia mostra-nos uma vida de alguém que está morto, que não tem vida. Porque quem não tem vida não faz nada. Quem não tem vida está morto, quem está morto não faz nada. Então, se você não faz nada, você devia avaliar qual é o grau de intimidade que, de fato, você tem com Deus, o quanto você acredita de verdade e que fé é essa que você diz que possui, que não te leva a fazer nada. Então, analise isso daí, porque a fé sem obras é absolutamente morta. Ok? E a única pergunta que te faço é a seguinte: se Deus atuou ao longo da história, você acredita que ele atua ainda hoje? Se você acredita que ele atua ainda hoje, está apavoradinho por quê? Está com medinho por quê? Se o Deus que atuou no passado é o mesmo que atua hoje, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Esta foi a lição da Escola Sabatina nesta semana, sob a perspectiva aí que eu pude transmitir para vocês, mas eu tenho certeza que a escavação arqueológica particular de cada um nas Escrituras Sagradas vai fazer cada um buscar e achar pérolas, pedras preciosas que, de repente, você não conseguiu através do estudo que partilhei com você agora. Mas, de uma forma ou de outra, que Deus continue abençoando a sua vida e que sejamos cada vez mais dedicados, verdadeiros estudantes, homens e mulheres estudiosos da palavra, para que Deus continue se revelando para nós e, consequentemente, a nossa fé num constante processo de progresso em nome de Jesus. Beijo grande no coração de todos vocês. Obrigado pela paciência. Amém. Pastorzão, obrigado, pastor Dudu. Aqui quem vos fala é o pastor Flávio, aqui tenho o privilégio de ser pastor aqui dessa galera. Quero agradecer aí por ter aceitado o convite, também agradecer ao Rubão por ter feito o convite, né, Rubão? E agradecer aí pelo jornalismo por estar sempre agitando essa galera no Zoom na lição. Valeu. Tamo junto. Obrigado vocês pelo convite aí, uma alegria, prazer te conhecer, pastor. Parabéns pelo rebanho, Deus continue te conduzindo. Vamos orar uns pelos outros aí. Rubão, mais uma vez, obrigado. Um abraço grande, beijo no coração para você e toda essa galera querida. A gente continua lá no Instagram, lá, quem quiser seguir a gente, não tiver nada para fazer, estamos lá, @PR Dudu. Meu Dudu, um abraço, gurizão.
Quando é que Pastor nós vamos Dudu, vir? abençoa essa galera aí, faz uma oração. Vamos orar. Obrigado, Deus eterno, pelos momentos de recapitulação da lição da Escola Sabatina. Obrigado pela alegria que temos de termos em nossas mãos tua palavra, que nunca volta vazia. Obrigado porque o Senhor se revelou ao longo da história para nos dar confiança no presente e para termos a certeza que o futuro será glorioso para aqueles que crerem no Senhor de fato. Ajuda-nos para que a nossa fé seja uma fé que nos mova à ação e não uma fé de um confessar Jesus da boca para fora. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar proclamando este evangelho e a continuar tendo confiança no teu projeto para a nossa vida, a despeito de tudo ruim que neste mundo anda acontecendo. Obrigado, porque já conhecemos o final da história e o final revela uma vitória muito especial para todos nós que estamos te servindo e te adorando em espírito e em verdade. Aceita a nossa entrega mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu! Abraço Valeu. aí.